Lição 4 Juvenis. Título: O Prisioneiro Satisfeito. Verso para decorar. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versos 11 e 13. Mensagem central. Podemos servir a Deus mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Pude ouvir Júlio, o centurião romano que nos escoltava, dizendo a Paulo que ele o libertaria se pudesse. Paulo respondeu que isso não mudaria nada, porque Deus tinha um trabalho para ele fazer em Roma. Disse também que estava contente com aquilo. Sua atitude positiva continuava a me impressionar. Assim que chegamos à cidade, Júlio fez todos os arranjos para que Paulo ficasse em casa própria com um guarda, ao invés de ficar na prisão imperial com os outros prisioneiros. Era uma casa bem mobiliada e bastante confortável. Finalmente, Paulo podia ter algum conforto, ficaria na prisão domiciliar, o que significa que estaria constantemente algemado a um soldado, mas poderia pregar livremente a todos os que entrassem naquela casa. Assim que chegou, Paulo quis saber sobre a comunidade judaica em Roma. Descobriu que mais uma vez havia uma grande população de judeus. Sentou-se um pouco, lembrando de seus amigos Priscila e Áquila, que havia conhecido logo que foram expulsos de Roma alguns anos antes. Ele repetiu sua crença de que poderiam servir a Cristo em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. Tive que concordar com ele. Paulo decidiu que já era hora de se encontrar com os líderes judeus. Ele queria ter certeza de que eles sabiam exatamente o que havia acontecido em Jerusalém. Quando chegaram, ele cuidadosamente e de forma bem simples explicou o motivo de sua prisão. Estava surpreso por eles ainda não terem ouvido os detalhes acerca dos judeus em Jerusalém. Todos estavam curiosos sobre a crença de que o Messias já havia vindo. Em vez de ter que responder perguntas sobre sua prisão, teve de lhes explicar por que pregava que Jesus era o Messias. Paulo pediu que se encontrassem com ele novamente 2 dias mais tarde. Paulo afirmou categoricamente que Jesus Cristo de Nazaré era o Messias, de quem os profetas escreveram. Os judeus romanos fizeram perguntas profundas. Alguns creram, mas no fim a maioria não se convenceu. Paulo lembrou-lhes da profecia de Isaías sobre sua falta de fé. Finalmente, disse que a salvação iria para os gentios, mas isso não parecia importar à maioria daqueles que o escutavam. Eu achava que Paulo estivesse desapontado, mas ele disse que isso não tinha importância. O que importava era que ele tinha de usar todas as oportunidades para falar daquilo em que acreditava. Mesmo sem poder sair de casa? Perguntei. Jamais esquecerei sua resposta. Sentado ali, acorrentado, ele falou que, apesar das circunstâncias, continuaria pregando o amor de Cristo, porque era ele quem o fortalecia. Olhando para o soldado que o guardava, pude perceber que até ele se comoveu com o testemunho de Paulo. 2 anos depois, os judeus de Jerusalém chegaram. Quase não fez diferença o fato deles estarem ali. O atraso deles na chegada permitiu que o trabalho se desenvolvesse em muitos lugares. Paulo teve tempo de escrever cartas de encorajamento às igrejas já estabelecidas. Enviou obreiros para essas igrejas, bem como para lugares em que ele não teve condições de ir. Um líder acorrentado? Agora entendo, porque Paulo disse há 2 anos atrás que estava contente em qualquer situação, não importava o quanto fosse difícil. Tenho visto o Senhor fortalecendo-o para o trabalho, mesmo sua saúde não estando boa. Timóteo, Marcos, Dimas têm ficado conosco. Marcos teve uma dramática mudança. Está muito mais amadurecido no Senhor e disposto a se juntar a Paulo na missão. Temos recebido constantemente visitas aqui nesta casa. Algumas vezes chego a ficar impressionado com o número de pessoas que vêm aqui. Imagino que nem os chefes de estado recebem tantos visitantes assim. Se eu não insistir para que ele pare e descanse, Paulo fala com as pessoas a noite toda.
todas as noites. Ele resmunga, mas eu lembro a ele de que precisa seguir o conselho do seu médico. Depois de repetir isso hoje, ele me olhou como que querendo discutir. Em vez disso, falou: "Você tem sido mais do que um médico, tem sido um verdadeiro amigo." Ultimamente, ele tem me apresentado como, abre aspas, o meu querido médico, fecha aspas. Sou muito grato por estes anos que tenho passado com ele. Aprendi muito sobre confiar em Deus e continuar servindo-lhe, apesar de todas as dificuldades. Amém? Preste atenção no recado que a lição tem para você. Aquele que quer servir a Cristo não pode acompanhar as opiniões do mundo ou corresponder às suas normas. O caminho do céu é demasiadamente estreito para as riquezas e as posições neste mundo. Não tem espaço para a ostentação das ambições e é íngreme e acidentado demais para ser escalado pelos amantes da comodidade. Esforço, paciência, sacrifício, dificuldade, pobreza, a luta contra as tendências, eis a porção de Cristo. E o mesmo deve ser nosso quinhão se queremos entrar um dia no paraíso de Deus. Esse texto se encontra no livro O Maior Discurso de Cristo, página 96. Para quem não tem a lição, esta é a atividade da semana. Se preferir, você pode imprimir, responder e mostrar a seu professor. Os textos a seguir é do seu devocional semanal. Tire uma print, dessa forma facilitará seu estudo aí durante a semana. Deus te abençoe.